o cenário da dissolução desse mundo chegou ao seu extremo. Tudo que estava, ainda, escondido, é ou exacerbado ou revelado, e cada irmão, cada irmã e cada consciência presente na superfície desse planeta está se mostrando em suas verdadeiras cores, eu diria, despojado dos véus da ilusão. As situações vão aparecer-lhes, mesmo se aconteçam, como dizer, coisas que possam parecer-lhes surpreendentes ou, mesmo, bizarras, ou mesmo inéditas, que se inscrevem, perfeitamente, nos processos de penetração da luz, das partículas adamantinas, no mais profundo da matriz falsificada da Terra, em todo caso, ao nível do que dela resta. Eu os lembro de que a luz está dissolvendo as camadas as mais externas, que os isolavam da Confederação Intergaláctica, o que lhes dá a ver, como eu já havia dito há alguns meses, sinais celestes em abundância, quer seja nas nuvens, quer seja através dos irmãos intergalácticos que vocês veem, mas, também, através da manifestação exacerbada dos elementos, quer seja em vocês ou ao nível da natureza. Paralelamente a isso, vocês observam, também, para muitos irmãos e irmãs, uma capacidade maior para entrar em contato com os elementos e os habitantes desses elementos, se posso dizer. É claro, isso se traduz, também, pela dissolução de tudo o que fazia a coesão e a coerência aparentes dos diferentes sistemas sociais, religiosos, morais e, também, das consciências da humanidade, de maneira geral. É claro, vocês veem que se prepara, ativamente, o que eu havia anunciado há muito numerosos anos, concernente aos elementos, ou seja, os ventos a velocidades desconhecidas até agora, sucessões de furacões, de cataclismos climáticos ininterruptos em algumas regiões do mundo. Em vocês, também, vocês podem viver a mesma coisa, ou seja, ao mesmo tempo esclarecimentos no interior de si mesmos, mas, por vezes, também, espécies de cataclismos que tomam diferentes formas, que os leva não a julgar-se, não a procurar porquê, mas a ver a evidência da luz em sua obra, agora, cotidiana, não, unicamente, ao nível dos vórtices de quinta dimensão habitados pelos povos da natureza, mas, também, por sua própria vivência, por seus próprios sentidos e, também, ao nível das manifestações vibratórias, das manifestações energéticas, mas, também, das manifestações, diretamente, de sua consciência. Parece-lhes, por vezes, andar na montanha russa, mas eu os lembro, também, de que eu havia dito que o período que é agora ia haver uma acentuação crescente da vibração da consciência, das energias, dos elementos e, isso, até o momento que eu qualificaria de inicial ou final, é a mesma coisa, ou seja, o advento, visível aos olhos de todos, da segunda estrela, ou seja, do segundo sol, como alguns de vocês o chamam, ou, ainda, Nibiru, Hercolubus, Planeta X, isso são apenas os elementos. Mas o que é importante é identificar, além da intensidade, é a sucessão e a aceleração dos processos elementares, quer concirna aos vulcões, quer concirna ao granizo, que faz parte dos elementos importantes da dissolução da matriz falsificada arcôntica em seus últimos redutos. E vocês assistem, em si, como em seu exterior, eu diria, os últimos sobressaltos entre o efêmero e a eternidade, e isso vocês portam em si, vocês o vivem em si, e vocês o assumem mais ou menos. Mas tenham certeza de que, se vocês têm fé na luz que vocês são, tudo isso se resolverá muito facilmente. Tudo isso lhes permite testar, em si mesmos, suas resistências, as zonas de sombra que podiam, ainda, estar escondidas no interior de vocês. Além disso, isso lhes permite ir exatamente à sua atribuição, se ela não lhes apareceu claramente. E eu os lembro de que são vocês que decidem. Quer dizer que, na simples observação de seu corpo, do que se desenrola em sua vida ao nível mais simples, vocês veem, efetivamente, que as coisas evoluem.
Coisas que vocês não percebiam são percebidas, outras, que eram percebidas como desagradáveis, desaparecem de seu campo de consciência. Isso é válido tanto nas relações entre uns e os outros como nas relações entre vocês, em sua eternidade. E tudo o que vocês construíram no efêmero, tanto nas relações afetivas, familiares, mas, também, profissionais ou, mesmo, na escala de toda a sua vida. Tudo isso são injunções da luz para ir para onde vocês são, realmente, em acordo com o que vocês são. Portanto, o cenário é uma acentuação, uma majoração dos fenômenos que se produzem tanto no interior de vocês como em seu exterior, de maneira cada vez mais violenta, cada vez mais importante e cada vez mais visível. É tudo isso que vocês observam na tela de sua vida. O importante em tudo isso é permanecer, de algum modo, centrado no coração do coração, alinhado em si mesmo, e deixar desenrolar-se a ação da luz, tanto em você como nesse mundo, para não participar, eu diria, de uma maneira ou de outra, das últimas convulsões da dualidade, das últimas oposições sombra-luz, bem-mal, e aproveitar, diretamente, da efusão de luz em cada uma das células de seu corpo, em cada uma das partes de sua consciência, para ser liberado, na totalidade, no momento vindo, de tudo que pode interferir, de uma maneira ou de outra, com sua eternidade. Então, eu diria, é claro, viva a vida, viva o efêmero, mas deixe morrer o efêmero que morre ao seu redor ou em você. Não se apegue a nada, esteja disponível e seja leve para viver o que há a viver, quaisquer que sejam os sofrimentos sentidos, quaisquer que sejam as contradições que possam, ainda, aparecer em seu caminho encarnado, não se ocupe disso. Veja-o, em contrapartida. Aceite vê-lo, aceite perdoar e aceite superar e transcender tudo isso, e você apenas ficará melhor. Agora basta, eu repito, ver o que se desenrola, tanto em seu corpo como na terra para, obviamente, dar-se conta de que as coisas não giram, absolutamente, em círculo. Mas é normal, elas vão começar a girar em quadrado, com o impulso de Metatron, que arredonda os ângulos e que põe os ângulos em ângulos retos também, tanto em você como em seu exterior. É claro, nós não havíamos, jamais, dito que este período seria fácil no exterior, mas, ao contrário, quanto mais isso lhes parecer, por vezes, difícil no exterior, mais o caminho da facilidade será aberto em você, na condição de aceitar voltar sua consciência, mesmo efêmera, à dissolução de sua própria eternidade em seu corpo de existência. Vocês viveram, eu diria, durante muito numerosos anos, e receberam muito numerosas muletas, muito numerosos suportes que os levaram a apresentar-se diante do guardião do limiar, do grande limiar. É muito exatamente aí que vocês estão, e será preciso, agora, atravessar isso para emergir em plena luz e em plena liberdade. Ou quando do momento coletivo, ou agora e já, porque alguns de vocês terão, realmente, o sentimento e a percepção de que deixam esse mundo. Aliás, vocês observam que muitos de vocês têm, de maneira repentina, episódios de desaparecimento, de sonolência, de impressão de não mais saber quem vocês são e onde estão, sem que isso provoque confusão, ao menos, é preferível. Mas, mesmo se há confusão, deixem isso se desenrolar. Vocês nada têm a fazer, nada mais têm a fazer do que viver o que a vida propõe a vocês e atravessar tudo isso e, sobretudo, entrar em si mesmos, uma vez que os apelos da luz fazem-se, agora, cada vez mais prementes. Quer seja através de uma doença, quer seja através de um conflito, qualquer que seja, quer seja através de um evento feliz ou infeliz, isso não tem mais qualquer espécie de importância. Em todos os momentos que vocês têm a viver, onde há uma forma de abalo, vocês são capazes de voltar-se para sua luz interior, entrar no coração do coração e deixar isso passar, como a luz o entende, como a inteligência da luz mostra a vocês, se vocês aceitam vê-lo.
Portanto, o cenário da dissolução desse mundo chegou, verdadeiramente, ao seu extremo. Vocês têm as percepções que vocês vivem, têm as manifestações desse mundo, as manifestações de seu corpo, vocês têm diferentes manifestações da luz nesse corpo. Tudo isso é perfeitamente normal, e anunciado, talvez, esperado ou temido, por inúmeros de vocês, mas é exatamente o que se desenrola. Então, é preciso, eu diria, fazer rapidamente, para resolver o que há a resolver, não para si mesmo, mas pelo que lhe intima a luz, pelas injunções da luz, pela pressão da luz da liberdade, fazer o que é o mais fácil para você, ou seja, voltar-se para seu coração radiante, para o fogo do coração, para a vibração ou para o absoluto, ou para a infinita presença, segundo sua atribuição, porque aí se encontra o bálsamo, se quiser, de todo sofrimento, de toda dificuldade, de toda incompreensão. Você não terá mais respostas exteriores. As respostas exteriores, mesmo por nossos planos, eu diria, não tem mais lugar de ser, uma vez que você é a luz e a luz está aí. Você não tem necessidade de ninguém agora. Você é suficientemente grande, você não tem necessidade de mim, você não tem necessidade de Maria, mesmo se as presenças tenham ajudado você a elevar-se até nós, mesmo mantendo seus pés sobre a terra. Agora, como disse irmão K, você deve demonstrar sua autonomia e sua liberdade. Isso não quer dizer, é claro, que seja preciso parar o que eu estou fazendo, mas que você não deve depender de nada mais do que de seu próprio coração. Não através de seus desejos, através de sua personalidade, mas em todos os setores de sua vida. Vocês veem, efetivamente, uns e outros, que, se vocês estão na graça, as coisas produzem-se sem que você tenha que fornecer esforço. Porque a luz é fácil, a luz é simples, a luz é humilde. Ela não se embaraça em cogitar, ela não se embaraça no hesitar. Ela é, e é tudo. É isso que, talvez, alguns de vocês descobrem nesse momento. Você não pode ser o salvador de ninguém, mesmo não de si mesmo, uma vez que a pessoa deve desaparecer. Portanto, esqueça-se disso, esqueça-se de todos os mecanismos que você aprendeu que lhe permitia, eu diria, até agora, dirigir-se em sua vida, elevar suas vibrações, obedecer a convenções sociais ou morais ou às leis editadas do exterior, porque a única lei que é verdadeira, você sabe disso, é aquela do amor e da luz, não há outras. As outras eram apenas subterfúgios para desviá-los da luz, quer seja pelas leis, quer seja pela alimentação falsificada, quer seja por relações que não eram transparentes, etc, etc. Então, se quiserem, vamos considerar diferentes setores de transformação final atual. Primeiramente, é claro, o corpo físico, o templo no qual vocês sacralizam sua presença, o saco de carne, como dizia Bidi, pouco importa como vocês o nomeiam. Esse templo sagrado abriga a luz, cada vez mais e, é claro, ele se manifesta. Vocês têm os triângulos elementares da cabeça, vocês têm as coroas radiantes, vocês têm os diferentes componentes da onda de vida e, para aqueles que não vibram tudo isso, vocês têm, diretamente, a consciência que vê claramente. É um mecanismo muito específico, que não passa pela reflexão, não passa pelo mental, não passa pelas emoções, mas que se produz, em vocês, cada vez mais frequentemente, eu diria, sem o seu conhecimento, de momento, no qual as coisas iluminam-se por si mesmas. As relações entre os seres. Vocês veem, claramente, sem julgar, como vocês se conduzem e como se conduzem os outros, o que lhes dá a ver, igualmente, a realidade do amor junto a alguns, e a falsidade do amor junto a outros, porque todos os véus foram-lhe retirados. Não restam mais véus, exceto os últimos hábitos de seus comportamentos e, eu diria, os últimos apegos, talvez, a ilusão desse mundo. Vocês descobrem a verdadeira vida, mesmo em sua encarnação, durante este período.
Então, é claro, nem todos os dias são todos róseos, vocês sabem disso. Há dias nos quais o corpo manifesta-se, há dias nos quais há irmãos e irmãs que parecem entrar em contradição ou em oposição. Há, também, o que acontece ao nível das últimas egrégoras, as mais arcaicas. Eu os lembro de que as egrégoras as mais arcaicas e as mais confinantes são as egrégoras das comunidades religiosas. E há essa confrontação direta, que começa a aparecer no mundo, entre aqueles que acreditavam nisso, outros, que acreditavam naquilo, e essas crenças que não se seguram mais, enfrentam-se, realmente, e elas se enfrentarão, cada vez mais violentamente, em todos os países, em todas as áreas e em todas as regiões de todos os países, porque é normal resolver tudo o que há a resolver. Mas não vocês, que têm vivido o coração, vocês, que nos têm escutado, que nos têm lido, vocês têm todos os elementos que lhes foram dados há muito tempo, para ajustá-los o melhor possível ao que se desenrola. Vocês vão aperceber-se, também, sempre em relação a esse corpo, que, se vocês resistem à luz, mesmo se pensem bem agir, o corpo vai fazer cada vez mais dor, de uma maneira ou de outra, quer seja, mesmo, pela vibração ou por sofrimentos pré-existentes, quaisquer que sejam, em qualquer zona de seu corpo ou em qualquer órgão de sua psicologia, de sua personalidade. Em seguida, vocês o constatam, é claro, na escala das famílias. Vocês o constatam na escala dos grupos, quaisquer que sejam, mas tudo isso é normal. O arcanjo Miguel cedeu seu lugar, vocês sabem, quando de sua manifestação através dos meteoritos que chegaram, ao arcanjo Uriel. Metatron começou a revelar-se, e ele é revelado, doravante, para aqueles que têm a chance de saber onde estão ou que vivem não muito longe, ao nível dos círculos de fogo dos anciões. Do mesmo modo que vocês podem entrar em contato com os seres da natureza, que são retransmissores da quinta dimensão, em especial, ao nível dos elfos, ou dos dragões de fogo ou dragões da terra, há a mesma coisa, é claro, em diferentes lugares da terra. Há alguns entre vocês que, de repente, encontram-se a mover-se, sem terem desejado mover-se. Outros, que desejariam mover-se e que não se movem. Tudo isso é a inteligência da luz. Então, nada temam. Lembrem-se de que é uma cena de teatro, que é a única sombra que pode manifestar-se diante de seus olhos. Como eu disse, é aquele que diz que é. Assim que você discerne uma sombra, assim que você discerne uma oposição, assim que você discerne algo que não vai bem, em você ou no exterior, é que isso deve revelar-se na tela da consciência, e você apenas pode reconhecê-lo, com cada vez mais consciência, se esse algo já está em você. É um convite para voltar-se, cada vez mais, para a luz que você é e não mais, simplesmente, em sua interação com nossas presenças, com as presenças dos seres da natureza ou com os seus irmãos e irmãs encarnados da Terra. E, até o momento em que você não abandonar as últimas resistências, você será confrontado, cada vez mais violentamente, à ausência de soluções, ao fato de girar em círculo. E, a partir do instante em que você entra em sua eternidade de seu coração, tudo isso desaparecerá. Aliás, alguns de vocês recomeçam, a partir deste período, a desaparecer à vontade. Então, é claro, por vezes, isso provoca inadequações com esse mundo. Eu lhes diria, nesse caso, o que vocês preferem? O eterno ou o efêmero? Vocês não podem continuar algumas coisas e estar, ao mesmo tempo, na totalidade e permanentemente, na luz de vida. Com Raul Mikhail Ivanov. Publicação de Alírio Santos, no grupo Chantilly, 23 de fevereiro de 2018. Fonte: Les Transformations.